Marcantes. 10 programas novos em homenagem a você que tem dado a todos nós do SBT momentos de alegria e felicidade. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou Léo Cordeiro. O SBT estreou no dia 19 de agosto de 1981, completando, portanto, 10 anos em 1991. Uma data bem importante que não devia passar desapercebida, apesar da crise que assolava a emissora. E detalhe, o SBT passou por várias crises. Aliás, todas as emissoras passaram, e naquela época era por conta do confisco do dinheiro da poupança pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Ninguém tinha dinheiro para nada. Mas o Silvio Santos sempre soube contornar as crises, não sem dores para alguns profissionais. Olha o Gugu, a Hebe, grandes estrelas da casa que trocaram de emissora porque não aceitaram o corte no salário deles. Mas isso é uma outra história. Em 1990, a grade infantil ocupava boa parte da programação diária, e para enxugar gastos, o Silvio Santos pensou em juntar os apresentadores. A Mariana apresentaria um programa com o Bozo e a Mara com o Sérgio Malandro. Mas através de um lapso de bom senso, de lucidez, ele resolveu mantê-los cada qual em seu programa. No entanto, pediu um cenário neutro para que servisse para todos. Os elementos do cenário em geral eram os mesmos, mudava apenas o elemento principal. No caso do Show Maravilha era o sol. Para o Hora do Capeta criaram uma caricatura do Sérgio Malandro. E para Mariane, um coração. A disposição da arquibancada também mudava, mas até o desenho do chão, no palco, era o mesmo. Com exceção do Bozo, que preservaram bem a identidade do circo, mas o programa saiu do ar no comecinho de março de 1991. E o Sérgio Malandro também, ele saiu antes, até em junho de 1990. Mas ainda assim, com muita restrição financeira, o SBT estreou vários programas e teve muito sucesso com muitos deles. Foi o caso do jornalístico Aqui e Agora, das novelas mexicanas Rosa Selvagem e Carrossel, do Topa Tudo por Dinheiro. E para celebrar os 10 anos da emissora, tiveram a ideia de lançar 10 novos programas. Eu vou comentar sobre cada um deles, mas já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu joinha, isso me ajuda muito. Você pode me encontrar também em outras redes sociais. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo. E se você quer me ajudar com valor simbólico, nós temos o Clube de Membros, onde eu posto vídeos extras e libero com antecedência todos os vídeos do canal. Te espero por lá também. Como a ideia era comemorar os 10 anos do SBT, os 10 novos programas estrearam em agosto, no mês aniversário da emissora, com algumas exceções. Alguns deram muito certo, enquanto que outros ficaram no ar por poucos meses. O Big Domingo com o Gugu foi ao ar ainda em julho, ocupando a grade que antes pertencia à Corrida Maluca, que provavelmente gerava menos despesas para ser produzido, já que quase não tinha cenário. Era uma mescla de muitas coisas, tinha vídeos engraçados, flagras de artistas, loucuras do estilo Sonho Maluco e Parece Mentira Mas Não É, do Viva a Noite, disputas absurdas, concursos e artistas convidados. Algumas coisas sem noção, do tipo crianças entrevistando a Dercy Gonçalves. A Dercy era um perigo sozinha e a gente nunca sabia o que ia sair de sua boca. E criança também é algo que me dá medo. Dercy e crianças juntas, então era uma mistura perigosa. É verdade que você saiu no carnaval sem a parte de cima? Ué, por que eu só tenho que mostrar a parte de baixo? É a parte mais importante da mulher. É os seios. Você acha feio? Não, você ainda nem tem, né? Dercy, eu queria saber se você já fez plástica e por quê? Fiz até na bunda. E ela não tinha o menor jeito de lidar com as crianças. Vê se você se explica melhor. Isso. Que a sua dicção não está boa. O ator Wagner Santisteban disse que ficou traumatizado com a resposta dela quando ele perguntou se era verdade que ela tinha construído o seu caixão. Aí eu falei, bom, vou fazer a pergunta da produção, né? É verdade que você já preparou o seu caixão? Aí ela, te informaram errado. Te informaram errado. Eu estou fazendo o meu túmulo. Mas saiba você que você pode morrer antes do que eu. Talvez até você morra primeiro do que eu, sabia? E o Gugu sempre soube explorar muito a sensualidade em seus programas. No Big Domingo não era diferente.
teve concurso do homem mais bonito do Brasil. Ele falou sobre tatuagem íntima. E na frente aí. Tem mesmo? Botei no... E mostrou uma foto para a câmera. Olha! Esse quadro negro só foi acrescentado para subir o vídeo na internet. Isso era domingo à tarde. Outro programa que estreou antes de agosto também, com o Gugu, foi o Sabadão Sertanejo. Foi ao ar na noite de sábado, do dia 20 de julho de 1991, antes do Viva a Noite, e recebia exclusivamente cantores sertanejos. O cenário tinha um visual meio country e aproveitava a estrutura do cenário do Viva a Noite. Em 1992, o Viva a Noite saiu do ar e depois o Gugu usou a mesma ideia para estrear o Domingo Legal, ou seja, o Domingo Legal era o Viva a Noite passando no domingo com outro cenário. E o Sabadão Sertanejo passou a receber cantores de outras vertentes e utilizou o mesmo cenário que era do Viva a Noite. E depois perdeu o sertanejo do nome e ficou só Sabadão a partir de 1997. Nem todos os programas eram exatamente novos. O Musidisc, por exemplo, estreou em 6 de junho de 1988, nas noites de quarta-feira, apresentado por Cristina Rocha e Wagner Montes, mas saiu do ar no mesmo ano. Em 1991, retornou à grade fazendo parte dos 10 programas dos 10 anos do SBT, dessa vez sendo apresentado por Virginia Novick. Nessa segunda fase, o Musidisc lembrava muito o Globo de Ouro da TV Globo. Pensando agora, se eles pagavam cachê aos artistas, não era uma boa ideia lançá-lo em uma época de crise, porque era um programa musical, tinha que ter muitos cantores. Talvez por isso tenha ficado pouco tempo no ar, durou mais ou menos uns 4 meses. A Hebe já estava há 5 anos no SBT e era a grande estrela da casa, mas a crise afetou seu programa, que teve a duração cortada. No entanto, o Silvio Santos lhe deu outro programa, o Hebe por Elas, que estreou como parte da comemoração dos 10 anos da emissora. Ela sempre recebia convidados e levantava algumas questões pertinentes da atualidade. Em Hebe por Elas, os temas eram mais enfáticos e direcionados às mulheres. Nós convidamos a Ana Maria Braga, essa lindeza de jornalista, loura, linda, de vermelho. Então, ao invés de ter um programa com 2 horas, Hebe teve 2 programas com 1 hora de duração cada. O Hebe por Elas durou até 27 de dezembro de 1993. No dia do aniversário do SBT, 19 de agosto, estreou uma série de programas. Logo pela manhã, Iliana fez a sua primeira aparição como apresentadora comandando o infantil Festolândia. O programa seguia o modelo do momento, que era um cenário temático com plateia infantil, com atrações musicais, inclusive da apresentadora, brincadeiras com as crianças e desenhos animados. Ah, e ela em shortinho curto. Esse era o padrão. Eliana interagia com o boneco Eugênio, cuja voz era feita pelo Edilson Oliveira. O Edilson fez muita coisa na TV, ele até interpretou o Bozo por um tempo. Trabalhou com a Simoni, ficou anos com a Eliana. Ele fez o Melocoton, o Chiquinho. A parceria deu certo, mas o Festolândia não. Como o programa derrubou a audiência do horário, foi transferido para os domingos, mas não vingou. Então saiu do ar com 3 meses de vida. Silvio Santos comentou que era muito caro manter o programa no ar e assim resolveu tirá-lo de vez. O último Festolândia foi ao ar em 16 de novembro de 1991. Mais tarde virou uma sessão de desenhos animados, a pedido de Iliana, que não queria desistir da televisão. Na faixa da tarde do dia 19 de agosto, estreou o Dó Ré Mi com a vovó Mafalda, que era uma das personagens criadas para o programa Bozo. Já o infantil era um programa de calouros mirins. Que sou eu sem ela, quem sou eu? Eu já ouvi gente falar, já li em alguns sites, que o programa era a continuação do Ré Mi Fá Sol Lá Si Moni, que virou do Ré Mi Fá Sol Lá Si com a Mariane, mas não tem nada a ver. Tanto a Simoni quanto a Mariane apresentaram um programa que mantinha o cenário, o elenco e o formato exatamente igual. O do Ré Mi com a vovó Mafalda já começa pelo nome, que é diferente. O cenário não tem nada a ver. O elenco não faz nem menção ao que a Simoni e a Mariane fizeram. E a proposta é totalmente diferente. Apesar de, para mim, não ter sido algo atrativo na época, o do Ré Mi com a vovó Mafalda parece que fez sucesso, porque ficou no ar até 1993.
A sessão de filme Cinema em Casa estreou no SBT na sexta-feira, 26 de agosto de 1988, às 21h30. E em 19 de agosto de 1991, passou a ser exibida diariamente durante as tardes, por volta das 14 horas. Foi uma jogada de mestre do Silvio Santos, porque não concorria diretamente com a sessão da tarde da Globo. Então, se tivesse um bom filme lá, na concorrência, o SBT não precisava se preocupar porque o Cinema em Casa ia ao ar antes. A grande falha do Silvio Santos é que ele nunca dava muito tempo para os telespectadores criarem o hábito de acompanhar a programação e mudava a grade trocando os programas de horários ou cancelando tudo mesmo. O Cinema em Casa saiu do ar várias vezes ao longo dos anos. Em março de 2023, retornou nas tardes de sábado. E para fechar as estreias do dia 19 de agosto, Serginho Groisman entrou no ar com o programa Livre. Ele recebia artistas e políticos que eram sabatinados pela plateia composta por jovens. Queria saber como o senhor lidar com isso de legalmente sendo inocente, mas moralmente eu acho que não é por aí. Entendeu? Veja. Quase sempre estudantes que, assim como na TV dos anos 90, não tinham filtro nenhum. Isso é muito inconveniente, você pode ver com os olhos e lamber com a testa, tá? Serginho Groisman tinha saído da TV Cultura, onde apresentava o programa Matéria-Prima, desde 18 de junho de 1990, que tinha um formato parecido com o que ele fez lá no programa Livre. E ficou no SBT até setembro de 1999, quando assinou com a TV Globo. Depois de sua saída, vários apresentadores passaram pelo programa, que saiu do ar definitivamente em dezembro de 2001. Dos 10 novos programas dessa celebração de 10 anos do SBT, esse foi o que mais deu certo, razão pela qual a Globo tirou o Serginho de lá. E o Altas Horas, que estreou na madrugada de sábado para domingo na Globo, seguia o mesmo formato do programa Livre. Ainda na semana do aniversário do SBT, no dia 21 de agosto, às 18 horas, estreou a série Grande Pai. Era uma versão adaptada de uma série da TV argentina. Tinha Flávio Galvão, Débora Duarte, Patrícia Lucchesi, Vanessa Rubi e Paloma Duarte nos papéis principais e contou com a direção de Walter Avancini e Clayton Sarzi. Trata-se do cotidiano de Arthur, um homem viúvo que tinha como desafio criar sozinho as 3 filhas que estavam passando por fases distintas. Uma adulta que aspirava à independência, uma adolescente cheia de conflitos característicos à idade e uma criança que sofria com a ausência da mãe. Os episódios não tinham um título, apesar de cada um ser temático, a série nunca mostrou o título de cada episódio. E foi rodada quase que totalmente em estúdio para baratear os custos da produção. As cenas aconteciam na residência da família ou no escritório do Arthur. E nos primeiros episódios, a produção sofreu com alguns problemas técnicos. Então foi preciso dublar as cenas já gravadas. E o resultado não agradou muito. A partir de 24 de novembro de 1992, passou a ser diária, substituindo a reprise de X-Pita no horário das 20h30. Mas já estava esgotada e não conseguiu os mesmos índices de audiências iniciais. Saiu do ar no dia 1º de março de 1993. E para finalizar, no dia 23 de agosto estreou Coquetel, o mais polêmico programa da época. Tratava-se de um jogo entre um homem e uma mulher, entremeado por striptease das assistentes do programa e dos competidores também, comandado pelo saudoso Carlos Miele. Aqui no canal você encontra um vídeo só sobre o Coquetel, com todos os detalhes do programa. Gerou muita repercussão e ficou no ar durante um ano. Poderia ter continuado, mas alguns grupos conservadores do Rio de Janeiro e São Paulo estavam reclamando muito da atração. Por isso, ou não, o programa ficou no ar até 13 de agosto de 1992. O último episódio foi a celebração de um ano. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.